Chegou a hora de eu te apresentar o método, mas antes eu preciso te dar um pouco de contexto. A maioria dos programadores ficam presos na vida de executores de demanda. Eles trabalham desconectados do valor que geram, e por isso muitas vezes acabam reduzidos a meros robôs cumpridores de ordem. Mesmo sendo bons tecnicamente, esses programadores não conseguem enxergar o que existe além da programação. Por isso, acabam sendo os primeiros a serem mandados embora quando uma crise aperta. Mas existe um outro tipo de programador, um que se comporta como solucionador de problemas. E esse se destaca na multidão no mercado de tecnologia. A missão do Welcome to the Jungle é transformar desenvolvedores em solucionadores de problemas, para que eles nunca sofram com as ameaças da vida de executores de demanda. Para cumprir essa missão, eu desenvolvi o método 3S, dos solucionadores de problema. Esse método é o que estrutura o caminho do aluno em um ciclo evolutivo, criando uma espiral ascendente de conhecimento. Os 3S funcionam como níveis de evolução. O primeiro deles é o sintático. Nesse nível você precisa se alfabetizar na linguagem de programação, no framework, no seu ecossistema. O desafio é compreender as formas, é entender como ler o código, compreender a estrutura, os comandos, as ferramentas e todo o ecossistema, como é que ele está organizado. O segundo estágio é o semântico. E por analogia, esse nível equivale à capacidade de interpretação e construção de textos em formas variadas. Você tem mais capacidade de expressão. Na programação, é essa habilidade que permite você tirar uma ideia da sua cabeça e transformar em software, usando vários paradigmas de programação e principalmente conseguindo organizar o código fazendo muita coisa com poucas linhas. E assim a gente chega no terceiro nível, o simbólico. Esse é o ponto mais sofisticado que diferencia os executores de demanda dos solucionadores de problemas. Aqui eu gosto de usar a analogia da medicina, onde você equivale a um médico competente, capaz de compreender o contexto e o cenário e tomar as melhores decisões para prescrever o tratamento preciso para curar o paciente. Nesse nível você vai muito além da programação, construindo um caminho estratégico, tomando as melhores decisões para pegar todos os recursos à sua disposição e utilizar da melhor maneira. Aqui você entende que não basta saber tecnologia, tem que compreender como entregar valor. É muito comum as pessoas tentarem estudar essas coisas separadamente. Alguns focam na linguagem de programação, outros vão estudar melhores práticas, e outros largam até a tecnologia e focam em negócio e gestão. Na minha experiência, isso não é o bastante. O mercado de tecnologia precisa dos programadores que dominam os 3 S's do solucionador de problemas. E por isso eu quero que você preste bastante atenção no seu progresso ao longo do curso. Todo o material foi pensado para você realizar 3 movimentos de acordo com a sua necessidade: imitação, repetição e variação. Eu vou te explicar como você pode usar esses movimentos para tirar o máximo proveito do curso. Por exemplo, imagine um aluno que tem pouca experiência e chegou no Welcome to the Jungle com fome de bola. Ele está ansioso para aprender tudo e se organizou para assistir às aulas como se fosse uma série na Netflix, uma atrás da outra. Mas aí logo nas primeiras aulas ele sente que alguma coisa não ficou muito clara. O que ele deve fazer? A minha sugestão é que ele respire fundo e ao invés de ficar ansioso, que ele se prepare para realizar o movimento da imitação. Ele deve assistir a aula novamente imitando o que eu estou fazendo. Literalmente, ele tem que ir fazendo junto comigo, comparando o resultado e seguindo adiante. Pode parecer estranho, mas mesmo imitando, esse aluno vai cometer erros. Vão ser erros controlados, fáceis de serem superados, mas que no processo vão evidenciar o que são os comandos que precisam ser executados. Isso vai fazer com que lâmpadas se acendam na cabeça dele e vai despertar novas perguntas que vão preparar ele para o próximo movimento. É aqui que entra a repetição, onde ele vai usar a memória para validar se ele realmente entendeu todos os detalhes, para executar novamente aqueles comandos de cabeça. E dessa maneira vai perceber se ele está atento a como as coisas funcionam. Nesse movimento também vão acontecer erros. Erros um pouco diferentes, talvez até um pouco maiores. Mas são erros que vão ser facilmente superados porque ele já tem a referência de como é fazer a coisa funcionar. E é esse contraste que vai realizar o progresso, preparando para o terceiro movimento. Agora que ele realizou a aula com sucesso em 2 formas complementares, chegamos ao movimento da variação. É aqui que ele deve se perguntar: e se? E se eu mudar esse parâmetro? E se eu trocar isso aqui de ordem? E se eu inverter esse comando? E se eu combinar esses 2 caras aqui, o que vai acontecer? Essa é uma pergunta muito poderosa que vai evidenciar os limites do código e, a partir disso, permitir que ele entre em contato com o porquê das coisas. Esses movimentos vão te ajudar a desenvolver gradualmente os 3 S's do solucionador de problemas. O quanto você vai usar um ou outro movimento vai depender do seu progresso. O importante é que você não se exija acertar de primeira. Programar é suportar o erro até que de repente o código funciona. Então leia os erros, estude os erros, tenta entender essas mensagens de erro, tenta observar onde que os erros acontecem, busque compreender o porquê.
Isso vai fazer total diferença no seu progresso. Todo o Welcome to the Jungle foi pensado para você ter uma experiência prática que te leve para muito além da programação. E é isso que torna a abordagem do Welcome to the Jungle única.